Bom dia a todos. Que a paz de Jesus possa ser alcançada. Hoje, com muita alegria e gratidão, vamos estudar o capítulo 39. Entra e coopera. Emmanuel escolheu uma fala de Jesus, uma passagem que está em Atos dos Apóstolos 9:6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, esta passagem se refere a Saulo, praticamente na entrada de Damasco, quando Jesus aparece para ele. Vocês conhecem, né, essa passagem? E aquela luz tão forte que Saulo perde a visão, fica sem enxergar. Mas o que importa aqui é que Saulo ficou tão assustado, vocês viram, observaram o que falou, tremendo e atônito. Ele simplesmente pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Até esse momento, Saulo era um perseguidor de cristãos. Até esse momento. Aqui mudou tudo, neste momento. E ele simplesmente responde: o que queres? Ele responde não, pergunta: o que queres que eu faça? E Jesus não dá uma resposta pronta. Ele diz: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Temos aqui este verbo levantar, né? Levanta-te. Então, isso é Jesus falando para a gente que nós vamos ter muitas quedas, mas o importante é levantarmos, continuarmos, não ficarmos parados esperando, né? Então, Ele quer isso, que a gente caminhe. E será dito o que te convém fazer. O que quer dizer? Que a situação, a vida que nos é dada caminhar, cada um de nós, vai nos mostrar o que fazer, desde que estejamos nos esforçando para manter a sintonia com Jesus, né? Então é isso. Jesus, ele nunca deu uma resposta pronta.
Basta analisarmos todas as passagens, todas. Por exemplo, a mulher que ia ser apedrejada, né? Depois que todos se afastaram e ele, depois de ter falado daquela maneira, que aquele que estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra, quer dizer, ele faz a gente raciocinar. É isso que Jesus faz. Por isso que a fé precisa ser raciocinada. Quando ele fez isso, todos foram embora e Jesus fala para ela: vá, e trocando a palavra, né? Não erres mais. Quer dizer, é o que a gente precisa fazer, seguir nos esforçando para não errar mais. Vamos errar? Vamos. Por quê? Porque estamos tentando, né? Jesus, ele é o nosso mestre, né? Então, da mesma maneira que um mestre ensina a um aluno, ele age conosco, nos respeitando o livre-arbítrio. É como tudo que acontece na nossa vida, né? Nós podemos analisar cada acontecimento da nossa vida e das coisas que acontecem. Nós podemos analisar tudo de acordo com as falas de Jesus. Então, o mestre ensina ao aluno respeitando o livre-arbítrio. Vamos pegar uma notícia recente que todos vocês tiveram oportunidade de ver: aquele helicóptero que caiu na serra, né? Se vocês analisarem as falas dos pilotos, dos instrutores agora, vocês vão ouvir todos falando que um helicóptero que não é trabalhado com instrumentos, é só no visual, ou seja, ele não tem instrumento nenhum para guiá-lo na neblina, nas nuvens, ele tem que trabalhar só no visual, né? E aquele era um helicóptero assim. E como eu vi um comentário também de uma pessoa, ele ainda teve a chance quando ele conseguiu fazer um pouso, e mesmo assim ele levantou e tentou continuar. As coisas não são todas programadas, previstas. Jesus está sempre tentando nos ajudar, sempre. Às vezes a gente não ouve, a gente é teimoso, né? E aí acabam acontecendo algumas coisas. Bom, vamos iniciar aqui o texto de Emmanuel. Ele diz: esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir
o que lhe convinha saber é que a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Vocês acham que Saulo, foi um privilegiado por Jesus ter aparecido para ele? Não, ele não foi um privilegiado, não. Era necessário que fosse assim para ele naquele momento, porque mais de 6 anos depois desse encontro com Jesus, mais de 6 anos levaram para que Saulo mudasse de nome. Ele mudou o nome de Saulo para Paulo, o apóstolo que nós conhecemos, né? Porque todas as pessoas que se aproximaram foram levadas a ele depois desse dia, começando por Ananias, né? Quando ele foi para Damasco, ele estava indo para Damasco para matar o Ananias, e no caminho teve esse encontro com Jesus, e foi justamente Ananias que devolveu a visão a ele, né? Daí para frente ele encontrou com muitas pessoas que foram as inspirações para que ele fizesse, para que ele fosse o primeiro e maior divulgador do cristianismo da história, né? Depois de 6 anos, em homenagem a uma pessoa que o Estevão tinha curado, ele encontra com essa pessoa, e o nome dele era... Como era o primeiro nome? Eram 2 nomes, eu não lembro agora o primeiro, mas o segundo nome era Paulo. Então, em homenagem ao Estevão, ele mudou para Paulo. Então, ele diz aqui, o Emmanuel, que Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Então, nós também temos Jesus conosco, se quisermos. Para vê-lo, basta usarmos a nossa imaginação. Nós podemos conversar com Jesus a hora que quisermos. O que nós precisamos? Nós precisamos, primeiro, ter conhecimento. O conhecimento é a base. Por isso que ele disse que muito será cobrado a quem muito foi dado. Não tem como cobrar de quem não conhece, não é? Agora, como nós já sabemos que nós temos uma lei moral, que é a lei do progresso, por que vamos ficar parados, né? Não importa o que vai acontecer, se temos dores, dói aqui, dói ali, os problemas, não importa. Jesus, que foi o Espírito infinitamente mais evoluído que esteve aqui, que pisou o chão da terra, era tão evoluído que ele estava na formação do planeta. Deus deu de presente para ele esse planeta Terra.
Então imagina a evolução dele, né? E no entanto, ele passou por tudo que ele passou, foi pregado numa cruz. Ele reclamou? Não, nunca reclamou, nunca. Quando ele levou um tapa do soldado, ele virou para o soldado e falou: por que me batestes? Foi isso, ele perguntou: por que você me bateu? E o soldado ficou todo desajeitado, né? Não sabia por quê, porque não esperava também aquela reação, né? Então nós somos guiados pela inspiração de acordo com o nosso conhecimento. E Deus se utiliza das situações quando nós questionamos, quando nós precisamos. O que Jesus disse para nós? Batei e a porta se abrirá, pedi e obtereis. Então, ele pede para a gente bater na porta, ele pede para a gente pedir. Se eu falo assim: não, eu não preciso pedir porque Deus sabe o que eu preciso, isso é o quê? Orgulho. Orgulho. E o orgulho é o maior mal da humanidade. Todos os outros vícios e problemas derivam do orgulho. Então ele mostra que a gente tem que ser humilde. Então pede. A gente pode pedir para Jesus, a gente pode imaginar ele pedir o que a gente quiser. O que a gente quiser. O que vai vir vai depender primeiramente do nosso merecimento, né? Da nossa programação. Será que aquilo que eu estou pedindo vai ser bom para mim? Né? Então tudo isso tem que ser analisado. E ele se utiliza, como eu disse, das situações e de pessoas. Quantas vezes já aconteceu com a gente de alguém se aproximar e dar uma ideia? Falar: nossa, mas que boa ideia você me deu, não estava pensando nisso. Isso é Jesus agindo. Ele ajuda a gente através da gente mesmo, das pessoas, né? E com isso ele nos dá a oportunidade da convivência, que também é uma lei, né? A gente tem que conviver com as pessoas, conviver com aquele que não pensa igual a mim, né? A gente tem que perdoar os inimigos. Tudo o que Jesus falou está incluído nesta lei, né? Que é a lei de sociedade. Nós vivemos em sociedade, então não tem como fugir, né? Porque dentro dessa lei tem que haver cooperação entre as pessoas. Tem que haver. Sem a cooperação não existe progresso, que é a outra lei. E por aí vai, né? Então, temos que aproveitar esta oportunidade, que através da convivência nós estamos evoluindo. Continuando, o mestre ensina aos discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera da influenciação,
mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Quanto mais alcançarmos a esfera da influenciação, né? Quer dizer, se a minha cabeça estiver, o meu pensamento estiver longe dos ensinamentos de Jesus, como ele vai conseguir me influenciar? Não é? Ele não vai conseguir. Se eu estiver, por exemplo, ficar ali ouvindo, por exemplo, essas músicas aí, se é que a gente pode chamar de música, esses funks que tem umas letras, né, bem picantes, como que Jesus vai se aproximar de mim? De que forma? Aliás, em se tratando de música, temos lá no Livro dos Espíritos um capítulo que fala sobre a música, e naquela época de 1857, quando o livro foi lançado, tem uma pergunta lá que o Kardec fez para a espiritualidade: o que eles achavam da nossa música? Presta atenção, isso era em 1857, não era essa época de agora. Eles responderam: música? Que música? Você está falando dessas músicas que vocês ouvem aí? Imagina se perguntar hoje para a espiritualidade, o que eles vão falar, né? Então, essas músicas também estão aí pelo mesmo motivo: influenciação. Influenciação. Tudo que é ligado a artes está ligado à influenciação. Porque você vê, por exemplo, um filme, ele tem alguém que escreveu o roteiro, tem um diretor. Você vê uma música, tem alguém que escreveu a letra, tem alguém que fez a música, né? Como ela fez isso? Pela inspiração. Então, por quem nós somos inspirados? Por quem? Porque quando a gente desencarna, nós continuamos do mesmo jeito. Só vamos perder a roupagem física, só isso. O que temos dentro do nosso conhecimento, o que nós somos como espírito, vai continuar do mesmo jeito. Lembra que eu já falei aqui sobre a carteirinha de espírita? A carteirinha de espírita não vai resolver nada. Quando desencarnarmos, procurar a carteirinha para mostrar para eles: olha, eu sou espírita, tá? Isso não existe. Nós vamos continuar do jeito que estamos. Vide André Luiz no filme Nosso Lar. Para onde ele foi? Né? Ele foi para o local que a consciência dele representava. É o que vai acontecer conosco. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque não sabemos quando será o nosso momento. Não sabemos. A gente sai daqui para ir para casa, acontece alguma coisa no meio do caminho e a gente desencarna. Nós sabemos então? Não sabemos. Aquelas pessoas que estavam no helicóptero, as 3 estavam indo fazer uma surpresa para a avó, a mãe da mãe da menina ali, né? Quando elas iam imaginar que aquilo ia acontecer? Então, é o mesmo conosco, não sabemos quando será. Então, imagina se a gente for pego num momento de cólera, num momento que eu estou extremamente nervoso, xingando, falando para todo mundo aí, batendo porta, chutando o cachorro, coitado do cachorro. Imagina se naquele momento eu desencarno.
Para onde eu vou? Será que eu vou para nosso lar? Eu vou ser recebido lá em nosso lar dessa maneira? Não, né? Não vou. Então nós temos que tomar cuidado com a influenciação. Da mesma maneira que Jesus nos influencia, os espíritos menos esclarecidos também influenciam. Também. São eles que influenciam quem vai fazer um filme que não vai ser muito bom, uma música que não vai ser muito boa. Porque isso existe desde que Deus nos criou. Porque Ele criou o nosso espírito simples e ignorante, com aptidão para o bem e para o mal. Então, tipo assim, quando Ele nos criou, foi dada a largada para a nossa caminhada, cada um de nós. Mas somos criados ao mesmo tempo, todos? Não fomos. Tem diferença. E outra, aqui é um planeta escola. Todos que estão precisando passar pelo que a gente passa, estão aqui, todos reunidos. Por isso temos essas grandes diferenças, né? Mas como é que o planeta vai mudar para a regeneração? Quando nós mudarmos. Somos nós que precisamos mudar, não é o planeta. Ele só vai mudar quando nós mudarmos. É claro, como eu questionei quando eu vim aqui para a Casa Espírita, muitos anos atrás, estudando, eu cheguei à conclusão que sozinhos, somente nós aqui, nós que eu digo, os encarnados, não só aqui, o mundo não ia mudar, eu falava, né? Depois eu descobri que realmente essa mudança ocorre em trabalho conjunto com a espiritualidade. Então, estamos passando por esse momento em que eu desencarno, volto para a verdadeira vida. Se o tempo que eu ficar do outro lado, quando chegar o momento do meu retorno, eu não estiver preparado para o mundo de regeneração, desculpe, se eu não estiver preparado para o mundo de regeneração, eu não vou voltar para cá. Simples assim. Vamos dizer assim, vou repetir de ano. Repetir de ano quer dizer, eu vou ter que ir para um mundo de provas e expiações de novo. Vou continuar lá. Só que não vai ser mais a Terra. A Terra, lembra que eu falei? Depois de eu passar o tempo necessário lá do outro lado, quando eu tiver que voltar. Se a Terra já não é mais provas e expiações, é regeneração, não é para cá que eu venho. Eu vou para outro mundo, igual ao que é provas e expiações. Continuar a minha caminhada, né? É isso que a gente quer? Não. A gente, quando está estudando, a gente quer passar de ano, né? A gente quer passar de ano. Então, é o que a gente precisa, né? Sintonizar com os ensinamentos de Jesus para daí termos as inspirações, a ajuda. Eu tinha ali, acho que é naquela, né, tem lá, Jesus dizendo: ajuda-te que eu te ajudarei. Ele falou isso, né? Presta atenção, ajuda-te que eu te ajudarei. Ele botou uma condição aí, ó. Ele vai nos ajudar? Vai, mas eu tenho que dar o primeiro passo. Ajuda-te. É mestre, ele é mestre, né? É assim que o mestre ensina.
Ele faz você pensar, né? Então vamos lá. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Tarefa redentora. Quem já assistiu o filme do Paulo? Vocês viram, né? Como foi difícil a caminhada dele depois desses 6 anos, que foi depois desses 6 anos e pouco aí, que ele começou a tarefa, as viagens que ele fez, que ele fundou as comunidades, né? Redentora. Por quê? Se a gente analisasse quem era Saulo, quantas mulheres, crianças, homens, idosos, quantas pessoas ele matou só porque eram cristãos, só por isso. Você fala assim, não, ele está condenado. Não. Na mesma encarnação, ele mudou tudo isso. E o final dele vocês viram, né? Ele desencarnou decapitado, mas ele aceitou tudo. Assim como todos os 12 discípulos, né? O Pedro negou Jesus por 3 vezes. E Jesus depois perguntou para ele 3 vezes: você me ama? 3 vezes. Que era para ele, isso foi depois, né? Para ele raciocinar que ele tinha negado 3 vezes, né? Então, a tarefa não foi fácil para os cristãos primitivos. Isso foi há mais de 2000 anos. E a lição está aqui para nós hoje, de uma maneira muito fácil, né? Quais são os nossos problemas? Principalmente quem não pensa igual a mim, um colega de trabalho, um funcionário que naquele dia na padaria não está de bem com a vida, no mercado, no açougue, onde for, me atendeu mal, alguém da família. É só isso. Esses são os nossos instrumentos de evolução hoje, né? Então basta termos paciência, resignação e continuarmos nos esforçando, né? Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Olha aí, olha o Emmanuel aí falando. Quer dizer, é o que eu falei agora há pouco da carteirinha, né? Só porque eu tenho conhecimento, então eu espero a morte chegar sem mudança nenhuma, para ir para um mundo melhor. Não, né? Não é assim. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer, né? Por que eu quero ir para nosso lar, né? A gente viu no filme, nosso lar é um lugar maravilhoso. Nossa, queria ir para lá e não sair mais, a gente fala, né? Queria ficar lá, sentado do lado daquele lago ali, ouvindo músicas, né? Mas no próprio filme mostra que tem lugares mais elevados que nosso lar,
Aonde que a gente viu isso no filme? A mãe do André Luiz. A mãe dele estava acima dele. Ela podia descer para visitá-lo. Ele não podia subir. Ele ia ter que esperar um tempo para poder subir, né? Que a nossa escala, ela é de baixo para cima, né? Então, por que eu quero ir para nosso lar se ainda não aprendi aqui? Não basta ficar esperando a morte, tem que agir, né? Mais razoável, pois, se levantassem do passado e penetrarem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Quer dizer, o mesmo que Jesus respondeu para Saulo, serve para nós. O que fazer, Jesus? O que fazer? A cada dia nós temos a resposta. A cada dia. Porque o trabalho aparece, né? O trabalho aparece. Fraternidade, caridade. O que pudermos fazer. A caridade, ela não é só dar esmola. Caridade é muito maior que isso. Ela começa com a convivência. Convivência, né? Então, é ir à luta. É principalmente aquela palavrinha, né? Esforço. Esforço. Essa palavrinha está em todas as situações pelas quais a gente busca uma resposta. Jesus sempre vai nos guiar, sempre. Ele sempre vai. O primeiro socorro que Ele nos dá é o nosso Espírito protetor, o nosso anjo da guarda, que está sempre do nosso lado. Mas Ele depende do quê? Da nossa busca. Da nossa busca. Se eu esqueço o meu anjo da guarda, ele vai se afastar. Ele vai fazer assim, balançar a cabeça negativamente, vai se afastar e ficar esperando. Ele espera, né? Eu procurá-lo de novo. Então, é isso, esse esforço na caminhada, que necessita trabalho, disciplina. Essa palavra disciplina diz tanto que foi dito para o Chico, né, lá, né? 3 vezes. Primeira coisa, disciplina. Segunda, disciplina. E terceira, disciplina. É muito importante, a gente tem que ter disciplina em tudo, né? Amor, o amor universal e caridade. É isso. Este foi o nosso estudo de hoje. Que possamos então procurarmos conhecimentos cada vez mais. O Kardec disse, né? É necessário o estudo, é necessário, né? Porque o estudo te dá condição do quê? Da obra. Você tem conhecimento para trabalhar, né? Que possamos então cada vez mais buscarmos esse conhecimento para daí trabalharmos com Jesus. O que ele disse é isso, então, né? Entra e coopera. Você chega no local, você vai, por exemplo, na casa da sopa.
Você vai chegar na casa da sopa e vai ficar olhando, né? Espectador? Não. Olha, o que precisa fazer, chega, pergunta, coopera. E assim é em qualquer situação da nossa vida. Que tenhamos então um dia abençoado, já com muita gratidão por esse momento. Obrigado a todos.